Mais uma coisa que o estado intermediário não é. Não é um estado para reencarnação. Não é um lugar de migrações, perambulações espaciais. Isso é doutrina espírita. Principalmente o espiritismo kardecista, que é mais científico, é mais filosófico, né? O chamado espiritismo de mesa branca. O espiritismo kardecista, ele tem essa questão de o estado intermediário ser um lugar de migrações e perambulações. A Umbanda, o Candomblé também tem isso, tá? O chamado baixo espiritismo. Eu não gosto muito dessa palavra porque depõe contra a religião alheia. Eu ia falar denigre, mas denigre minha esposa não gosta. Se eu falar denigre, ela puxa minha orelha. Porque denigrir é tornar negro. Então essa palavra é uma palavra racista. E se eu for racista, eu vou aguentar uma greve aí de 1 semana de silêncio. Então eu não quero ser racista, até porque meu avô, o Pelé, perto dele era branco. Então eu não posso ser racista também. E nem posso também, porque eu não quero encarar uma greve aí de 1 semana. Mas, gente, então denigrir, eu não posso falar, porque ela não gosta. Então eu não vou falar denigrir. Como é que é a palavra que eu falei para substituir denigrir? Eu fiquei com brincadeira e esqueci. Qual a palavra que eu usei para substituir denigrir? Rebaixar. Pronto. Se eu usar a palavra baixo espiritismo, eu estou rebaixando a religião alheia. Embora alguns livros tragam a expressão baixo espiritismo. Tá? Mas o legal é chamar a religião alheia pelo nome, respeitar. O que a gente não respeita é o cão. O cão a gente desce a lenha nele. Eu disse para os irmãos que agora eu quero ir à forra. Eu vou cuidar da minha saúde porque eu quero ir à forra. O diabo me bagunçou, agora eu quero bagunçar com ele um pouco. Então eu vou cuidar da minha saúde direitinho, para me empregar pelo menos mais uns 15 aninhos. Né? Uns 15, 20 aninhos pregando, né? Tá bom. Eu só não sei se vocês me aguentam ouvir mais 15, 20 anos, né? Mas eu vou tentar. Então, pode dizer candomblé, umbanda, não é muito legal dizer macumba, baixo espiritismo, não é muito legal não, é legal respeitar a pessoa, o credo dela. Então, o espiritismo kardecista, o espiritismo de mesa branca, e também o candomblé, a umbanda, as chamadas religiões afros, também creem nisso. No que elas creem? Elas creem num lugar de migrações e perambulações espaciais. Eles creem que a pessoa morta pode ajudar os vivos. Por exemplo, eles acreditam que um médium, um espírito chamado Emmanuel, fala com eles. O espírito Emmanuel faz até poesia, gente. Eu já li uma poesia uma vez, e eu falei que poesia bonita. Quando chegou no final da poesia, estava escrito Emmanuel. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas eu já tinha lido, eu vou fazer o quê? Então, eles acreditam nisso. E acreditam também que os espíritos prestam caridade. Tanto o kardecismo como as religiões afros têm costume de praticar no culto uma coisa chamada passe. O que é o passe? O passe é a imposição de mãos como oração para passar energia espiritual. Passe. E nós cristãos, nós temos passe? Como é que com um cristão funciona? Olha como o adversário gosta de imitar. Sabe de onde eles tiraram a história do passe? Jesus ensinou nós a impormos as mãos nas pessoas, para repreender a enfermidade, para abençoar. Então você também pode dar um passe. Tá? Pode dar um passe. Eu conheço um pastor, foi meu professor esse pastor. Ele e um diácono. Hoje eu não vou contar muita história não, só um pouquinho. Esse meu professor,
eu vou falar o nome dele porque ele é meu amigo, eu posso falar, pastor Mário Lima, ele estava com um diácono, e ele disse ao diácono, vamos ao centro espírita. O diácono falou, pastor, o senhor é doido, eu sou crente, o que eu vou fazer no centro espírita? Não, vamos lá, que nós vamos pregar lá. O diácono meio com medo, mas foi com o pastor Mário ao centro espírita. E sentaram lá, e os espíritos começaram a prestar caridade. Tudo isso, gente, está dentro da história de, não é um estado para reencarnação. Já já vocês vão entender onde as coisas se encaixam. Tá? Porque primeiro eu estou falando, não é um lugar de migrações e perambulações espaciais. Tá? Já já eu fecho esse negócio, para nós entendermos direitinho. Pois bem, entraram no centro espírita e os espíritos estavam prestando caridade, dando o chamado passe. O pastor Mário falou para o diácono, entra na fila para tomar um passe. O diácono falou, eu não. Entra, rapaz. Tenha coragem, vai dar certo. O diácono entrou na fila, atrás do pastor Mário. É claro que ele se escondeu, ele não entrou na frente. O pastor Mário na fila para tomar o passe e o diácono atrás. E os médios que estavam dando passe não queriam ficar na fila, tinha várias filas para tomar o passe, porque aí faz aquele monte de fila e os médios vão impondo a mão, vão dando passe. E ninguém queria pegar a fila do pastor Mário para dar passe, porque não queria dar passe no pastor Mário. Só que deram passe em todo mundo, só sobrou ele. E aí o médium falou, não vou dar passe em você não. Ele falou, se você não dá em mim, eu vou dar em você. Não, eu não vou dar passe em você não. Ele falou, então receba um passe em nome de Jesus. O cabra caiu no chão. Para encurtar a história, tiraram a placa do centro espírita e colocaram a placa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na época Ministério do Belém. Acabou a história. Por quê? Porque o estado intermediário não é um lugar para migrações e perambulações. Os espíritos não saem de lá para ficar prestando caridade, não. Aquilo ali é demônio, gente. Aquilo ali não é espírito que sai de lá para ficar prestando caridade, não. Aquilo é engano. São os demônios que incorporam nas pessoas. Então, outra coisa que o estado intermediário não é. O estado intermediário não é um lugar de migrações e perambulações espaciais. E aí tem toda uma explicação, no nosso texto. Os espíritas gostam de usar o texto de Lucas 16, 22, 23, para afirmarem que os mortos podem ajudar os vivos. Quem pode ler para nós, por favor? Lucas 16, 22 e 23. Por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Se nós continuarmos a história, gente, algumas Bíblias, deixa eu comentar uma coisa com vocês aí. Algumas Bíblias trazem na epígrafe. O que é epígrafe? Epígrafe é esse cabeçalho que vem em cima. Não chama isso de contexto, não, dá o nome disso não é contexto. Eu vou ler o contexto. Não, contexto é a história toda, é o texto dentro de um contexto. O nome disso aí é epígrafe. Se você achar esse nome difícil, você pode falar que é o cabeçalho, só não fala que é o contexto porque está errado. Então, algumas Bíblias trazem na epígrafe parábola do rico e o Lázaro. Gente, essa epígrafe ela não é divinamente inspirada, ela foi colocada aí pelas casas publicadoras para ajudar. E algumas atrapalham, porque quando você examina isso direitinho, isso não é parábola, tá? Eu vou jogar minha Bíblia fora. Não joga não. Não joga não. A gente só está aprendendo que não faz parte do texto divinamente inspirado. Foi colocado aí pela casa publicadora para tentar ajudar, mas infelizmente algumas acabam atrapalhando, porque isso não é parábola, gente.